E a mulher reposa, pode ficar tranquila, que o tempo passa, o tempo passar, mas a maioria das vezes ele volta arrependido, entendeu? E transformado, por quê? Porque ela se manteve firme na virtude que Deus deu a ela. Ela não precisou segurar com outros valores, ela tem a virtude. Então, olha o que diz aqui, o que eu estou dizendo no versículo 11: o coração do seu marido está nela confiado. Ela conquista o coração do marido pelas virtudes, e o marido coloca todo o dinheiro que tem na mão dela. Está escrito aqui, ó: e a ela nenhuma fazenda faltará. Até o cartão de crédito a pessoa deixa, não tira, mas o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda falta. E quem já conquistou o coração? Para conquistar o bolso é muito mais fácil, não é verdade? É mais fácil, é mais fácil. Mas como que era essa mulher? Agora veja como é essa mulher, versículo 12: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ou seja, ela vive para fazer bem para o marido. O prazer dela é fazer o bem para o marido dela. Não fica falando mal dele, criticando, desejando mal dele. Ela tem prazer de fazer o bem. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Versículo 13: trabalha de boa vontade. Diz aqui, ó: busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É uma mulher que não reclama na hora de trabalhar, que ela faz o serviço de boa vontade, que tem o prazer de fazer o serviço doméstico. Gente, a mulher não pode perder o prazer de fazer o serviço doméstico. Poucas coisas na vida são tão agradáveis para uma mulher quanto fazer o serviço doméstico. Quantas mulheres que estão aqui gostam de fazer o serviço doméstico para levantar a mão? Mas é tão bom, irmão. Mas é tão prazeroso. A senhora, quando era adolescente, só fazer uma pergunta: a senhora ajudava a sua mãe a fazer o serviço doméstico? Não, porque eu sempre estudei fora. Então está explicando. Eu já entendi. Já entendi. Eu já entendi. Esse prazer se aprende na adolescência. Da infância para a adolescência que se descobre esse prazer. Quem passa esse prazer é a mãe. A mãe passa esse prazer para a filha. E assim passa de geração em geração. Só entendeu? Quando a mulher ela vai estudar ou vai muito cedo no mercado de trabalho, talvez por alguma situação contingencial, ela não alcança esse prazer. Sabia? Ela não alcança esse prazer. Mas é muito prazeroso. As mulheres que gostam, que aprenderam. Imagina a pessoa fazendo bolo, fazer uma boa massa, uma boa comida, arrumar tudo na mesa, e a gente chega e desmancha tudo, e elas têm prazer nisso. Isso é prazeroso, não é? Nós estamos em pouco até para a gente conversar assim, né? Até para conversar. Sim, meu irmão. Hã? Pois é, esse é a coisinha. Mas eu estou entendendo aqui o exemplo da irmã. É uma exceção. Que o correto é essa transmissão desse prazer. Esse prazer, ele é transmitido de uma geração para outra. Por isso que, no caso das mães que têm as filhas daquela idade, tem que ensinar o serviço da cozinha. A
adolescente, em vez de ficar em Orkut, em Twitter, em MSN, em jogos eletrônicos, em televisão, né? Tudo perdendo tempo, ajuda a mãe a fazer pão, a fazer bolo, a fazer maionese, tudo. E cresce com alegria, aprende a fazer com prazer, e dá um resultado na vida da pessoa, dá um prazer, porque as coisas externas, elas estressam a gente, esfocam, mas a mulher, quando ela faz o serviço de casa com prazer, ela dá uma alegria, ela faz cantando, um negócio de Deus, entendeu? De Deus, trabalha de boa vontade com as suas mãos, trabalha manual, de boa vontade, isso é prazeroso. E a hora de trabalhar, né? A mulher precisa realmente cuidar da casa. Não sei se eu contei aqui, por exemplo, que eu tive em fevereiro, da mulher que pediu um pastor na casa dela fazer uma oração forte. Lembra se eu contei? Isso eu repito. Mulher ligou para o pastor e falou: pastor, eu quero subir na minha casa fazer uma oração forte, porque o meu marido, pastor, não quer mais parar em casa, não vem dormir em casa, vem aqui, pastor, fazer uma oração forte. Então o pastor foi lá visitar a irmã. Quando ele chegou, na porta da casa tinha um monte de lixo, teve que pular um monte de lixo na casa. Entrou na casa, cumprimentou a irmã, falou: pastor, pode sentar. Quando ele sentou, líquido quente assim na perna dele, o menino tinha feito, tinha urinado no sofá, estava lá. Aí ele olhou assim, conversou e tal, de água. A irmã trouxe um copo de alumínio, cheio de gordura em volta. Ele pegou aqui, não tinha nem onde tomar direito. Conversou um pouco com a irmã, falou: irmã, posso ir no seu banheiro? Aqui, pastor, pode ir. Entrou no banheiro, ele molhado, cheio de roupa no chão, e pendurado assim, bandeiras, bandeirinhas e bandeirolas. Sabe o que é isso, né? Tudo pendurado assim. Ele usou o banheiro ali e falou: irmã, a situação aqui não é fácil, vou ter que chamar aqui a minha esposa e junto com as irmãs do círculo de oração. Mas vamos fazer uma oração. Fez uma oração rápida e foi para casa. Contou para a esposa e falou: vai lá e leva as irmãs do círculo de oração. Mas leva material de limpeza, né, vassoura, né? E a esposa dele foi e fez uma geral na casa, limpou o quintal, limpou a casa, lavou aquelas roupas, arrumou o sofá, limpou o banheiro, deu uma geral, ainda fez comida, fez uma oração e foi embora. Naquela tarde o marido vem para casa assim, triste. Quando ele chega, quando ele vai pular o lixo não está lá. Ele assustou, falou: nossa, a prefeitura já passou por aqui. Entrou em casa, sofá arrumadinho, banheiro, tudo ajeitado, e um cheiro vindo da cozinha. Ele foi lá, abriu a panela, comida nova, tomou um banho, jantou e foi se deitar. Quando a mulher chegou e viu o marido dela já deitado, ela ficou empolgada. Foi para a cozinha, pegou o telefone na hora do pastor. Falou: pastor, Jesus fez um milagre aqui na minha casa, pastor. Meu marido está aqui em casa, está deitado. Aí o pastor falou: olha, Jesus fez um milagre através da minha esposa e das irmãs do círculo de oração. Mas vê se a irmã mantém o milagre de pé. Ou seja, ela tinha que manter a casa daquele jeito, porque o marido não aguentava mais chegar numa casa suja, que a mulher esquenta a comida a semana inteira e faz uma comida nova, não limpa o quintal. Então esse trabalho aqui é fundamental para a mulher. Olha o versículo 15, a mulher é diligente, ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e à tarefa de suas servas. É uma mulher diligente. Versículo 16, uma mulher versada em administração, como é que diz? Examina uma herdade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Essa mulher aqui não é uma mulher que compra qualquer coisa, porque as mulheres têm que ter cuidado com a administração financeira. Não é qualquer pessoa que
passa em casa vendendo que ela vai comprar. Não é qualquer novidade que ela vai comprar. Não, essa mulher não comprava qualquer coisa. Ela fazia primeiro o quê? Ela examinava. Ela era versada na administração. Ela não comprava porque tinha sido atraída pelos olhos, viu na vitrine. Tem mulher que compra uma roupa na vitrine e depois nem serve, né? E fica lá. Compra um calçado, depois usa uma vez, machuca o pé, deixa lá. Não tem dinheiro que aguenta isso. Então, primeiro tem que examinar, tem que ser versado em administração. Quem examina, analisa, de um lado, do outro, pensa, vê se está na hora de comprar, e aí compra. Muitos casais enfrentam crises na área econômica, e muitos casos a culpa é da mulher. Mulheres que são más administradoras, que gastam além do que deviam gastar. Porque a compra, muitas vezes, é uma forma do ser humano enganar a alma. Por que as lojas hoje, o sucesso do shopping center, por exemplo, o shopping center ele é feito para iludir. Antigamente você ia para uma loja, a loja tinha lá as gôndolas, os balcões, as mercadorias eram escondidas, praticamente. Aquelas grandes portas de ferro, ninguém via nada. Hoje é tudo vidro com manequins, para quê? Para atrair os nossos olhos. E às vezes nós, especialmente as mulheres, né, nesse caso atraídas, elas estão talvez com alguma necessidade afetiva, emocional, e elas querem suprir comprando. A compra é uma maneira de elas se enganarem. Agora elas compram e depois se frustram, porque não satisfazem a necessidade da alma, uma questão emocional. E depois ela olha e fica até decepcionada, frustrada com tantas peças de roupa, com tantos calçados, e a mesma frustração permanece, porque não são os calçados, não são as roupas que vão preencher aquele vazio. Mas na hora que chega no shopping, parece que é. Se ela voltar com uma sacola, várias sacolas cheias de roupa, de calçados, ela vai voltar uma mulher poderosa, uma mulher realizada. Mas aquilo só dura até chegar em casa. Não me engano. E os marqueteiros sabem disso. Eles sabem disso. E eles trabalham para nos seduzir por essa nossa fraqueza. E muitas vezes nos pegam. Muitas vezes nos pegam. Mas a mulher precisa ser versada na administração. Ela tem que examinar o que ela vai comprar. A mulher virtuosa, ela também ajuda o necessitado. Versículo 20: abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Ela ajuda quem precisa, ela ajuda o necessitado. O versículo 21 diz que ela é uma mulher prudente, não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Imagina, pode vir o inverno que for, ou esse que chegou aqui há poucos dias, ela está protegida, a casa forrada de roupa dobrada, quentinha. Esta é uma mulher prudente. É por isso que os filhos têm prazer de estar ali. Na hora de ir para casa, imagina uma casa desse jeito aqui, e um copo de chocolate quente, quente. Todo mundo lá na casa da mãe. Então, essa mulher aqui é uma mulher prudente. Versículo 22 diz que essa mulher aqui se veste bem. Olha só: faz para si tapeçaria, de linho fino e púrpura é a sua veste. A mulher não pode e não deve ser sensual, mas a